Conferência Internacional realizada na Estância Árvore da Vida, no período de 5 a 13 de setembro de 2015. Tema geral: Colossenses, o mistério de Deus, Cristo. Mensagem 1. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Leitura bíblica, Colossenses capítulo 2, versículo 9, ministrada pelo irmão Dong Yulan, na manhã de 5 de setembro de 2015. Louvado seja o Senhor. Agradecemos, Senhor, por podermos nos encontrar novamente depois da conferência de fevereiro. E eu quero saudá-los. Louvado seja o Senhor, apesar da minha idade ser de 95 anos, a minha saúde está muito boa. E todas as vezes então nós temos oportunidade não somente de nos encontrarmos, mas também de compartilhar a palavra de Deus. O tema da conferência é o livro de Colossenses. E de acordo com os estudiosos da Bíblia, nós temos o coração da Bíblia, 4 livros. É o centro, o coração dos escritos de Paulo. Então, além do livro de Gálatas, nós temos ainda Efésios, Filipenses e Colossenses. E nós, de acordo com a ordem da Bíblia, nós temos o livro de Gálatas, depois nós temos o livro de Efésios. E nós sabemos que um outro livro muito importante, além de Efésios, é o livro de Colossenses. E por que nós estamos falando agora de Colossenses, após termos estudado o livro de Gálatas? Apesar de haver uma ordem, uma sequência dos livros da Bíblia, nós veremos como é importante agora estudar Colossenses, logo após o livro de Gálatas. Nós sabemos que se compararmos esses livros a um avião, o livro de Gálatas é como se fosse o corpo do avião, a fuselagem. E esse avião precisa de 2 asas. Sabemos então que é o livro de Efésios e o livro de Colossenses. E a meta, o destino desse voo é o livro de Filipenses.
我们飞机要向这个目标去。 Porque o avião tem uma direção. O Senhor está nos chamando, vem, 不要 vem. 看左，不要看右，不 Não 要看后 olha 面。 para a direita, esquerda, não olhe para trás, olhe para o alvo, olhe para frente. 那么照着我们尊重我们主义尊重神的话，我现在特别把以弗所放在后面，这哥罗西放在前面。 E, agora, a atenção que eu estou dando na palavra, eu coloquei primeiro Colossenses e Efésios para depois. 因为哥罗西说到神的奥秘， Porque Colossenses fala do mistério de Deus que é Cristo. 啊，那么以弗所是第3章里说到基督的奥秘呢，就是教会。 E em Efésios capítulo 3, nós podemos ver que o mistério de Cristo é a igreja. 所以我们正因我们神的缘故，所以我们把它换换，先是想哥罗西书，以后再看看以弗所书。 Por isso, respeitando essa ordem de Deus e de Cristo, vamos então ver primeiro o livro de Colossenses. 感谢主。 Louvado seja o Senhor. 那么我们上特别就总结是特别就的时候，我们也有半年多时间完成这个信息，这个信息实在是给我们了许多的帮助。 E os irmãos sabem, nós ruminamos a palavra da conferência passada por 6 meses. E essa palavra nos deu muita ajuda. 因为加拉太这本书啊，我们表面上看呢，说到加拉太，那么这次加拉太来看书，我们实在看起来是非常比中间好多所启示的更重要、更多的启示。 E, ao estudarmos Gálatas, nós vimos o ponto importante. Realmente, vimos de uma maneira mais profunda em relação ao que havíamos visto no passado. 我们也知道，保罗所写的是4本书信，但是他的最重要部分，就说心脏部分呢，就说到这4本书。 Nós sabemos que Paulo escreveu 14 livros, mas o coração desses escritos são esses 4. 那么我们曾经已经说过了，那么一个座舱呢，这好像飞机的座舱好像加拉太书一样的。 Então nós sabemos que essa fuselagem, a cabine, o corpo do avião é esse livro de Gálatas. 它非常重要的，说到加拉太书重要性像座舱一样的，非常 Porque 重 no 要 livro de Gálatas nós temos esse corpo, a parte importante. 那配上2只叶子， E a importância das 2 asas. 那么一个就是以弗所，一个是哥罗西。 É o livro de Efésios, outra asa, uma asa é Efésios, outra asa é Colossenses. 那么我们也不要忘记，那飞机我们去到哪里去呢？感谢主，这就腓立比书。 E nós não podemos nos esquecer de que esse avião tem uma meta, um alvo, que é revelado no livro de Filipenses. 你们在教会生活里面，不要受别的事情影响，你们抬头也是看基督。 Isso mostra, amados irmãos, que nós não devemos receber influência de outras coisas. Nossos olhos devem estar fixados em Cristo. 我们在基督生活的、教会生活里面，有的时候有对，有的时候错。 Na vida da igreja, algumas vezes nós realmente cometemos erros, mas também acertamos. 我在我的教会生活里，我反而鼓励弟兄们去错。 E na vida da igreja, eu falo para os irmãos, né? Não tenha medo de errar. Eu até encorajo os irmãos a fazerem sem medo de errar. 你不错是不是知道对呢？ Porque se você não errar, você não vai aprender a lição. Você não vai saber o que é certo. Não é assim? 对从哪里出来的？ O que é certo? 错加上错，错加上错，是对出的。 Você erra, depois você acerta. 我们做了不会做错的，那么就一定做对的。 Daí um dia você não erra mais, aí você acerta. 那么我们怕错，
不去做，那么就不知道对什么。 Agora, você tem medo de errar, não faz nada, você nunca fará algo e nunca vai acertar. 这多年来，主带领我们就像这样的做。 Durante todos esses anos, o Senhor tem nos mostrado esse caminho. Nós não devemos ter erro de ter medo de errar. 到现在感谢主，我们常常我个人自己常常做了许多错的事情。 Eu, pessoalmente, eu errei muitas vezes. 那么错了就想说悔改， Aí, toda vez que eu erro, eu me arrependo diante do 那么不 Senhor. 错就走对的方向了。 E aí, eu acerto. 所以你们菲律宾是意思说，你们不要去看后面，过去错的已经算了，不要做了。 Por isso, o livro de Filipenses diz que nós devemos esquecer das coisas que para trás ficam. Se errou, deixa para trás, vá para frente. 我背后事情忘记吧， Esqueça das coisas que ficaram para trás. 错好对也好，都 Não 可以。 interessa se está certo ou está errado, ficou para trás. 我们一直向前面。 Nós devemos ir para o alvo. 所以菲律宾是告诉我， Por isso o livro de Filipenses nos mostra esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, 我们只管向前去。 correndo para aquelas que diante de nós 上 estão. 面有个基督，这等会都是我们。 Lá na frente, o Senhor está nos esperando. 他说来来来， Ele 来 está chamando, vem, vem. 这就说到我们说到关于菲律宾书说的了。 Isso é o que o livro de Filipenses nos mostra. 那感谢主， Louvado seja o Senhor. 为什么我们加拉太书说了以后，应该照着圣经启示是加拉太以不说哥罗西菲律宾，是不是？ Sabe, de acordo com a ordem dos livros da Bíblia, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. 这是保罗十四本书信里面的，它最重要部分，也可以说了心脏的部分。 São os 4 livros mais importantes que Paulo escreveu, são o coração. 那么反正有的人说了当经啊，那么是的，你说的对的。那么加拉太是我们已经领受过了，是这本太好的。 Você pode dizer, tá certo, irmão Dong, nós já recebemos o livro de Gálatas, um livro tão importante. 如果说到神的经纶，而且不但说到神经纶，说到教会的生活。 Que fala da economia de Deus, que fala da vida da igreja. 我们在这个教会生活的里面，慢慢的成人，一直长大。 E na vida da igreja nós crescemos e amadurecemos. 到合法的时间到了，年龄的长大，合法年龄到了，比方在18岁了，那么我们可以享受神给我们的安排的所有的一个企业。 E aí, nós crescendo e amadurecendo, nós recebemos a herança que Deus preparou para nós. 那这是我们的所讲的，先讲哥罗西后讲以弗所。 Mas nós agora vamos estudar Colossenses, só depois vamos estudar Efésios. 那么照圣经的给我们看见，就是说哥罗西以后应该以弗所，这是哥罗西，这是菲律宾。 Nós, de acordo com a ordem da Bíblia, Colossenses devia ficar lá no final, porque daí nós temos Efésios e Filipenses antes. 对，这是我把它手调换。 Mas eu troquei a ordem aqui. 因为什么呢？因为哥罗西说到，即神的奥秘就是基督。 Eu quero repetir, Colossenses fala do mistério de Deus que é Cristo. 那么以弗所2说到，基督奥秘就是教会。 E Efésios fala que o mistério de Cristo é a igreja. 所以我们这是不是按照次日的一本本来讲，是照着我们说到神的奥秘就基督，基督的奥秘就教会。 Mas nós não seguimos a ordem
dos livros na Bíblia, mas seguimos a sequência da revelação. Mistério de Deus é Cristo e o mistério de Cristo é a igreja. 那么这些赞美主，加拉太这本书，照着我们统计，已经说圣经心脏部分最中心的部分，受到神性的惊人。E como nós falamos, nós já vimos o livro de Gálatas que fala da economia de Deus, que é a parte mais importante da revelação divina. 但是我们这次的接到加拉太的时候，我们帮助更大了。 Mas nessa vez, quando entramos no livro de Gálatas, nós realmente recebemos muita ajuda. 不是光教导加拉太书是什么他是实际把我们带到加拉太书的里面。 Nós entramos na realidade do livro de Gálatas. Nós não abordamos somente sobre o tema, mas sobre a realidade desse livro. 好像我们刚开始的时候，好像是非常幼稚的小孩子，什么都不懂。所以圣经你们告诉我们说，你们开始讲，虽然你们能够承受那么大的产业的，这是一定不错的。我们传福音也好，我们得到的福音也好，我们所得到的神的产业有赐给我们，那么大的产业赐给我们。 Nós vimos que nós somos filhos, tudo bem, mas ainda somos como crianças. E Deus preparou para nós uma herança tão grande. 那么保罗对加拉太3个教会里面说：“是的，这样产业一定给我们的。” E Paulo nos mostrou às igrejas na Galácia que essa herança é nossa. 但问题在哪里？ Mas onde está o problema? 到现在我们还年幼的时候， Nós ainda somos como crianças, somos menores de idade. 我们现在刚刚记得呼喊主名，我们得救了。 Nós somos salvos através de invocar o nome do Senhor. 是的，我们呼喊主名，记得呼喊主名，我们在灵里面。 E através de invocar o nome do Senhor, nós permanecemos no Espírito. 这个灵里不是人的灵。 是生命的灵。 E esse Espírito é o Espírito que dá vida, não é o Espírito humano. 这就是说，这个灵就是神的灵。 É o Espírito de Deus. 神的灵在我们中间。 O Espírito de Deus está em nós. 感谢主。 Louvado seja o Senhor. 所以我们看见神的灵在我们里面，那么神的彰显是什么？ Agora, o Espírito de Deus está em nós. E como é a manifestação de Deus? 神的彰显就是爱，对不对？ Deus se manifesta por meio do amor. 你怎么知道神对你的态度如何呢？他对我们是有爱。 Você sabe qual é a atitude de Deus para com você? É o amor. 所以我们知道呼喊主名。 我们在灵里面。 Através de invocar o nome do Senhor, nós permanecemos no Espírito ou nós nos voltamos ao Espírito. 就是三一人是生命的灵。 E esse Espírito é esse nosso Deus triuno, o Espírito que dá vida. 这灵也是神的灵出来了，进到我们中间。 E esse Espírito é o Espírito de Deus que entrou em nós, entrou em nosso Espírito. 那么灵的神的灵的彰显力是爱。 E a expressão do Espírito de Deus é o amor. 所以我们的教会什么？因着呼喊主名，在灵里面，灵里面蒙神的灵，神的灵里面彰显就是爱。 Então, amados irmãos, na vida da igreja invocamos o nome do Senhor. Pelo fato de invocarmos o nome do Senhor, estamos no Espírito. E estando no Espírito, sendo um com o Senhor, isso se manifesta como amor. 所以我们生活，教会生活就是爱。 Então, a vida da igreja é o amor. 所以亲爱的弟兄， Por isso, amados irmãos, 我们不管别的人你怎么来攻击我们，来破坏我们。 não interessa como os outros nos atacam ou tentam nos destruir. 好像是我们的仇人一样，但是我们还是爱他们。
Eles agem como se fossem nossos inimigos, mas devemos amá-los. 我们也爱仇敌嘅一样的， Amar 仇敌我们来爱他。 Amar os nossos inimigos. 哎，不管你攻击我们多少，但是我们还是爱你。 A nossa atitude é: não interessa quanto você nos ataque, nós os amamos. 所以，亲爱的弟兄， Por isso, amados irmãos, 这是我们基本上我们实行的，神就是爱。 isso é viver a realidade de Deus é amor. 感谢主。那么我们现在说到，哥罗西书是因为实际上，这加拉太书说过以后，说到神的奥秘就是基督。 Por isso, como nós falamos, após ter estudado o livro de Gálatas, agora vamos ver Colossenses, onde está revelado que o mistério de Deus é Cristo. 神，我们国多的圣经说，神将一切都放在基督的里面。 Nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da deidade. 神将一切放，基督里面，基督是神的一个彰显。 E Cristo é a expressão de Deus. 感谢赞美。 Louvado seja o Senhor. 所以哪里有基督，哪里就有神。 Onde está Cristo, ali está Deus. 我们有的时候，你们比方说，有的基督徒，对基督不是太关心，对神却是很关心。 Há muitos cristãos que não dão muita atenção a Cristo. Eles somente dão atenção a Deus. 但是我们知道， Mas nós devemos 如 saber, 果没基督，我们哪里有神呢？ sem Cristo, como vamos ter a realidade de Deus? 我们 Como ter a pessoa de Deus? 我们做犯人的时候，与神为敌为仇为敌的。 Nós éramos inimigos de Deus. 那神把我们看成敌人一样的。我们中间的跟神完全是好像敌人一样。 Havia uma inimizade entre nós e Deus. 但是感谢主， Mas louvado 基督替 seja 我 o 们做了 Senhor. 一件事情。 Cristo fez algo. 虽然我们这是犯人，为什么我与神为敌呢？ Apesar de nós sermos inimigos de Deus no passado, 神满人爱，那我们呢？走这些没有得救之前，我们都犯罪做的人一定没有爱的。 Deus já nos amava, mas nós, antes, quando éramos pecadores, quando não havíamos convertido, nós éramos contra Deus. Não tínhamos nada do amor. 所以我们犯罪做的人，只有什么呢？是活物是我们才有。 Por isso, o que nós éramos pecadores, material ou combustível para o lago de fogo. 以弗所书第2章里面说， Efésios 2 nos diz, 因着神的怜悯， por causa da misericórdia de Deus, por causa do grande amor com que nos amou, 把我们丢到火湖里面的一块木头， nós que éramos como um pedaço de lenha destinado ao lago de 一直 fogo, 被消灭的。 era para ser 因着 exterminado. 神的爱，把我们这个被木头把它。 Mas Deus nos resgatou, Deus nos escolheu. Louvado seja o 神那 Senhor. 么爱我们。 Deus nos ama tanto. 这块木头呢，当然了，这个木头都是乱七八糟的了，普通一般的木头。 Claro que nós éramos um pedaço de madeira comum, 但是神把他看中我们， mas Deus 你看， nos valorizou, deu valor para nós. 他在我们这个石头是木头中间，在教会生活的里面，一直 E aí Ele nos tirou desse lago de fogo e Ele começou a trabalhar em nós na vida da igreja. 是的。雕刻的时候，虽然我们有的是痛，但是这个痛是完全神的爱，是因为他要把我们坏的东西拿掉，好的东西留下来。 Ele começou a trabalhar em nós, começou a nos esculpir. E é claro que isso dói, mas isso é manifestação do amor de Deus. 当然，雕刻的时候痛，因为坏的东西拿掉。 É claro que ao sermos esculpidos, isso dói, porque Ele está tirando algo 为 de 什么 nós. 呢？
这是神的爱 Isso é amor de Deus. 啊，他爱我们， Ele nos ama. 把他把我们坏的地方拿掉， Não somente Ele tira o que precisa ser tirado, Ele está nos esculpindo. 把所有坏的东西都拿掉了，哎，我们就可以来看，因为最后的我们都出来。 E aí Ele trabalha em nós e no final vemos a expressão de uma obra-prima, essa madeira. 神在我们身上所做的工作。 Essa é a obra que Deus está fazendo em nossa 我们 pessoa. 你看，这里一个obra， E Ele mostra para o universo: olha aqui a minha obra. 讲究什么呢？就是活 Antes, 物的材料， antes era material para o lago de fogo. 哎，神怜悯你， Agora Deus teve misericórdia de você. Ele me 把 amou. 我从已经在活物历史都拿起来 Ele 了。 me tirou do lago de fogo. 现在呢， Agora, 感谢主， louvado seja o 充 Senhor. 满了爱， Agora estamos aqui nessa vida de amor. 感谢赞美。 Louvado seja Deus. 所以，基督围绕我们，代表我们，把的爱来爱我们。 Cristo realmente nos amou. 感谢主，所以我们教会生活里，我们还是爱人。 Então a vida da igreja é uma vida cheia de amor. 有的人现在可以说，其实每个某一团体现在已经差不多了。那么有的人用这个，还有几个人用每个这个团体的名字，一直来攻击我们。 E nós sabemos, né, que há pessoas que usam o nome do Senhor as coisas para nos atacar. 但是我们从来没去跟他板交这个， Mas nós não temos interesse nenhum de atacar a qualquer um. 就他说我们坏话， Não interessa se estão falando mal de nós, nos caluniando, querendo nos destruir. Mas nós não vamos fazer a mesma coisa. 我们对他们怎么办？ Qual deve ser nossa atitude? 跟他争吵， Brigar com eles? 有没有啊？ Nós estamos brigando com alguém? 有什么？ Mas, que estamos fazendo? Usando o quê? 有按摩。 Amor. Louvado seja o Senhor. 我想说，哦，主耶稣， Oh, Senhor Jesus. Oh, Oh, Senhor Senhor Jesus. 你在哪里啊？ Onde você está? Você está na alma? 你在肉体里面？ Está na carne? 在哪里啊？ Onde estás? 在灵里面。 Está no espírito. 什么灵啊？ Que espírito? 你人的灵， Espírito humano? 还是外面小鬼的，外面生命的灵？ É simplesmente o espírito exterior? 不是， Não. 神的灵 No。espírito de Deus. 神的灵彰显什么？ E como é a expressão e manifestação do espírito de Deus? 是的，神的彰显在我身上所觉得的，就是满了 A 爱。 expressão de Deus em minha pessoa é o amor. 感谢赞美。 Louvado seja o Senhor. 所以基督那么爱我们， Cristo nos ama. 基督谁呢？神的彰显。 Cristo é o quê? Cristo é a expressão de Deus. 是啊， Amados irmãos, 彰显就是说基督的显现。 é expressão que é a manifestação. 啊，我们怎么认识神呢？ Como nós conhecemos 因为我们 Deus? 认识基督， Conhecendo Cristo. 所以神的奥秘就是。 Por isso, o mistério de Deus é Cristo. 我们不是认识神的人，可是神呢，将所有一切的隐藏的最好的东西，都藏在基督的里面。 E nós não conhecemos a Deus, mas tudo que Deus é e tem está oculto em Cristo. 所以这哥罗西书里告诉我们， Por isso, o livro de Colossenses nos revela 你要相信神吗？ que se você quer desfrutar de Deus, 哪里相信神啊？ onde você vai desfrutar de 感 Deus? 谢主，在基督里。 Em Cristo. 当我们向神祷告的什么？我们进到基督里，哦，主耶稣啊 Nós desfrutamos de Cristo invocando, oh Senhor Jesus, 哎，哦，主耶稣啊。 oh Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. 我们在呼喊主名的时候， Ao invocarmos o nome do Senhor, onde 在 estamos? 神的灵里面， Estamos no Espírito de Deus. 在神的灵里面， No Espírito de Deus. 所以基督的奥秘就是神。 Mistério de Deus é 认识神 Cristo. 吗？
Quer conhecer a Deus? 神将所有的最好的东西都放在神里面。 Toda a riqueza, toda a plenitude da deidade está em 我 Cristo. 们现在借着基督 Por meio de Cristo, 来认识神在我们身上所做的工作。 conhecemos Deus e a obra de Deus em nós. 神是爱， Deus é 怎么 amor. 知道神的爱呢？ Como sabemos que Deus é 你的 amor? 经历是爱。 Porque você experimentou isso. 你看这个人，从美国等等到这里破坏我们，但是我们还是爱他。 Veja, essas pessoas que vêm muitas vezes dos Estados Unidos para nos destruir, nós amamos. 这很显明的，神的爱。 Isso é a expressão do amor de Deus revelado em nós. 所以我们说到这个飞机的话来说， Por isso, quando nós olhamos essa figura do avião, 你形容保罗的所写的14本送圣者的， vemos então que dentro que o Paulo escreveu esses 14 livros, mas existem 4 livros que são o coração. 那么这4本书什么呢？是腓立比书哥罗西书以弗所书最重要是加拉太书。 Por isso nós temos esse livro de Filipenses que é a meta, nós temos Efésios e Colossenses que são as asas e Gálatas que é a fuselagem, o corpo do avião. 你看加拉太书说到保罗跟巴拿巴在加拉太传福音的时候， Nós podemos ver no livro de Gálatas que Paulo e Barnabé foram para lá e eles pregaram o evangelho. 你们要信主耶稣。 Vocês devem crer no Senhor. 你有罪吗？ Tem pecados? 人人都犯了罪。 Sim, todos somos 我们 pecadores. 罪的东西怎么解决呢？ Como resolver o problema do pecado? 只死，只流血。 Sabe, só com o derramamento de sangue há remissão. 是的，死了什么都没有了，流血了，洗净我们一切的 Se 罪。 morrermos, nós desaparecemos. 那如果我们流血了，那我们死掉了， Se nós tivéssemos morrido, 感谢主。 nós não existiríamos mais. Mas Deus enviou Jesus Cristo. 唯在 Senhor 拯救 veio 我们 para nos salvar. 使我们就承认我们犯罪的， O que nós precisamos fazer? Confessar que somos 承认我们 pecadores. 把所有罪都放在基督上， Que nossos pecados, crer que nossos pecados foram colocados sobre ele ali na cruz. 那么我们的血精喜悦都放在基督身上。 Nossas paixões, concupiscência, tudo foi colocado sobre 当基 Cristo. 督钉在十 E 字架上 quando 的时候， Cristo foi 是 crucificado, 的，他的流血就是我们的， ele derramou o seu sangue. Ele estava tomando o nosso lugar. 他的死就是我们 A 的。 morte dele foi a nossa morte. 所以亲爱的弟兄姊妹， Por isso, amados 所以我 irmãos e 们借着 irmãs, 他的宝血已经我们的根本重要的可以与神亲近起来。 aí, então, por meio da obra da redenção, nós somos reconciliados com Deus. 我们怎么到基督面前去呢？ Como podemos ir à presença do Senhor? 有了主耶稣，我们可以到基督面前去， É por meio de 到神 Cristo. 面前去了。 É por meio de Cristo que podemos ir à presença de Deus. 因为主耶稣已经立我们的主耶稣为神为基督了。 Esse Senhor é o nosso Senhor e Cristo. 为什么说出这个话呢？因为他的工作完成了。 Deus fez de Jesus seu Senhor e Cristo, porque Ele cumpriu a obra da redenção. 为什么他来到地上呢？ Por que Ele veio a essa 为 terra? 了来做人呢？ Por que Ele um dia tornou-se um homem? 为什么创造做人的一切所有的苦难呢？ Por que Ele passou por todos os sofrimentos 因为 humanos? 他没犯罪， Ele não pecou. 创造了你们做人，哎呀，实在太困难。 E Ele experimentou todas as coisas referentes ao viver humano, 那 o 么是这个碰到 sofrimento. 的一种点， Tantas coisas. Inclusive, Ele sofreu as tentações. 谁都来找你，你太痛苦了。 Você sabe como é a nossa vida.
o pecado nos assediando, nossa incapacidade de vencer o pecado por nós mesmos. 你不想犯罪，在罪上领导你 Nós 成长。 sabemos, você não quer pecar, mas o pecado leva você a 我们 pecar. 只能这么说你，主啊，我真苦啊！ Por isso nós exclamamos: desventurado homem que sou. 但如今已经为基督， Mas graças 他 a 成 Deus, 了彰显， por Jesus Cristo, Ele é a manifestação de Deus. 他代表神， Ele é Deus, 把我 expressão 们 de 在我里 Deus. 面起来了。 Ele nos redimiu. 感谢赞美。 Louvado seja o 所以 Senhor. 神的奥秘就是基督 Mistério de Deus é Cristo. 神将一切有形有听的住在基督。 E nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da deidade. 所以，亲爱的弟兄， Por isso, amados 你要 irmãos, 知道神吗？ quer conhecer a Deus? 你要认识基督。 Tem que conhecer Cristo. 基督谁？ Quem é 基督 Cristo? 神自己。 É o próprio Deus. 感谢赞美。 Louvado 这 seja 是我 Deus. 就说哥罗西， Esse é o livro de 神 Colossenses. 将一切丰丰满满。 Deus fez habitar em Cristo toda a plenitude da deidade. 感谢主。 Louvado 所以 seja 哥罗 Deus. 西 Por 是 isso, 我们所要的，是把神的丰满满领到我的身 e 上。 aí é por meio desse livro, vamos ver que através de Cristo, então, todas as riquezas de Deus chegam até nós. 为什么呢？我们有认识基督就是神的奥秘。 Vamos conhecer Cristo, que é o mistério de Deus. 感谢主。 Louvado 我们 seja 真的 Deus. 认识基督。 Precisamos conhecer Cristo. 我从基督里面得到神所一切的奥 Em 秘。 Cristo eu ganho tudo que Deus é e eu consigo conhecer o mistério de Deus. 神的奥秘。 Mistério de Deus é Cristo. 所以哥罗西是不是神的奥秘就是基督？ E o livro de Colossenses revela isso. 神的一切有形有体的都住在基督的里面。 E em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da deidade. 我们为什么觉得教会生活里面的就满了爱呢？ Por que na vida da igreja nós temos amor? 因为这彰显了基督。 Porque é a expressão de 为什 Cristo. 么？神将所有一切无有的有 E 形有 Deus 体的 fez 住在 habitar 基 em Cristo toda a plenitude da deidade e nós vivemos na igreja que é esse corpo. 基督是我们的一切。 Cristo é tudo para nós. 所以感谢赞美主。 Por isso, louvado seja Deus. 有认识这本哥罗西书， Vamos conhecer o livro de 有 Colossenses. 哥罗西书说到什么呢？神将他的自己有形有体住在基督的。 Vamos dar atenção a esse ponto, que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da deidade. 所以我们在教会生活的里面， Por isso, na vida da igreja, 我们不要忘记， não devemos nos esquecer. 我们飞机能够平衡， Esse avião pode voar e estar equilibrado, 是靠着两只叶子。 graças a essas duas 一 asas. 只叶子说到哥罗西书， Uma asa é o livro de 一 Colossenses, 只叶子 a outra asa 说到以弗所书。 é Efésios. 我们为什么 Efésios. 接触哥罗西呢？ Por que estudamos primeiro Colossenses? 因为神的奥秘都在基督里面。 Porque mistério de Deus é 有 Cristo 体的长着。 e porque nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade. 现在我说就是基督 Agora nós tocamos Cristo, 啊，感谢主。 graças a Deus. 那么基督另外一方面， A outra asa é 说到 Efésios. 以弗所书第3章里面说到， E em Efésios capítulo 3, 神的基督的奥秘就是教 vemos que o 会。 mistério de Cristo é a igreja. 你怎么认识基督呢？你在教会生活里面， Como você vai conhecer Cristo? Vivendo a vida da igreja. Vivendo a vida da igreja, você vai conhecer Cristo. 啊，感谢主。 Louvado seja 啊 Deus. 我们是这样为什么我们现在哥罗西呢？ Agora vocês sabem por que nós vamos começar com Colossenses. 我们需要认识基督，
Porque precisamos conhecer Cristo. 因为认识基督就知道神的奥秘。 Conhecendo Cristo, nós conhecemos o mistério de Deus. 那么我们这另外方， Daí nós vamos mudar de asa. 在生活方面， Daí no viver, 认识 no aspecto prático, vamos ver daí livro de 基督有 Efésios. 英语提倡的基督， Por quê? Porque Cristo, né, está na igreja. 这就赞美主。 Louvado 我 seja 讲 Deus. 很简单的， Isso 给弟兄 é algo de uma maneira 提倡 bastante simples, dando a razão para os irmãos porque vamos estudar esse livro. 我们能够享受，那么加拉太书就神的经纶，那么好的， Desfrutamos o livro de Gálatas, que é a economia de Deus, mostrando como viver essa economia de Deus. 如果两者也是不平衡的话， Agora, conhecendo esse corpo, precisamos das asas, mas essas asas precisam ser equilibradas. 对的，两者也是 Se não tiver equilíbrio, você vai ficar balançando. 这么有教会的生活的。 E como você vai viver a vida da 从 igreja? 里面你们住得下吗？ Você como vai ficar dentro da cabine? 感谢赞美主。 Louvado seja Deus. 我们看见加拉太书就好像飞机场一样的， Então, 我们是有两只叶子， Gálatas é como essa fuselagem, a cabine. Precisamos agora das duas asas. 那么这两只叶子，一只就基督，一 Quer 只 dizer, 就是神的奥秘 Deus, mistério de Deus, Cristo. Mistério de Cristo, igreja. 就教会啊。但是我们呢还在向前去， Mas precisamos ainda avançar, 你毕竟你要向前走。 porque o avião tem que voar. 哦哟，这比永恒大了。哦，不是，不要怕，我们一直向前去。 Você pode olhar, ali tem uma tempestade. Não, vamos olhar para frente, provo. 你不要看对和错， Não olha para certo e errado. 我只看前面。 Olha só para frente. 你要去看背后，你又怕了。 Se você olhar para os lados, olhar para trás, você vai ter medo. 真正有人看见背后的事情，哦，我妈呀，我这个人怎么能配走这个飞机呢？ Se você olhar para trás, vai dizer: oh, eu não sou digno de estar 哎 nesse 最多的 avião. 人 Eu, um pecador, 忘记 inútil. 忘记了 Olha, irmão, esqueça as coisas que para trás ficam. Olha para o alvo. 前面就是来 O Senhor lá na frente está nos chamando. Vem, vem, vem. 哈利路亚， Aleluia. 是， Jesus é o Senhor. 好吧， Tá bom? 我们啊，你忘记这个 Vamos fazer agora pequenos grupos para revisar essa mensagem. 神的奥秘就记得， Mistério de Deus é Cristo. 神一切的丰富，都藏在基督的 E nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade. 你要相信神的丰富吗？ Quer desfrutar as riquezas de Deus? 你要在基督里， Esteja em Cristo. 感谢主。 Louvado seja o Senhor. Amém. 我去进去，好吧 Tá bom? Vamos fazer a revisão.